Fala pessoal, professor Marcos mais uma vez aqui, hoje falando sobre meus estudos para o concurso de agente da PCDF. E alguns devem estar confusos, mas você não ia fazer de escrivão? Vou fazer os dois e estava com dúvida para qual estudar, e é sobre isso que eu vou falar um pouco nesse vídeo hoje. Mas antes disso, eu gostaria que você comentasse. Eu vou falar um pouco sobre minha metodologia de estudo, gostaria que você comentasse a sua aqui embaixo também. Eu também gostaria de saber qual clima, qual dos dois que você está focando. Escrivão ou agente? Qual forma que você está estudando? Qual que é a sua expectativa? Como que você está acompanhando o seu desempenho? Você acha que você vai sair muito bem? Os seus indicadores apontam isso? Para quem já está me acompanhando há algum tempo, sabe que eu fiz um vídeo de retomada para o escrivão. E agora deve estar se perguntando, alguns devem estar se perguntando, mas como assim? Para o agente e para o escrivão, como que vai ser isso? Vou explicar para vocês. Primeiro, eu imagino que a maior parte de vocês que estejam inscritos nos dois, tanto o escrivão quanto agente, deve estar com um pouco de dúvidas sobre em qual dos dois focar, para ser assertivo e ser aprovado e estar trabalhando aí na Polícia Civil do Distrito Federal, até onde eu sei uma das melhores polícias civis para se trabalhar no país, certo? Agora, para qual cargo focar? Agente ou escrivão? Algumas pessoas vão olhar para o número de vagas. Se nós olharmos, são 600 vagas para agente contra 300 para escrivão. Aí você fala, então um pouco melhor para agente. Mas para a gente é ainda melhor, porque para a gente tem 1.200 cadastros de reserva. Então, alguns estão contando pelo histórico da Polícia Civil, alguns ou praticamente todo mundo está contando que sejam 1.800 vagas contra 300. Então, para a gente da Polícia Civil do DF, tem 6 vezes mais vagas que para escrivão. Então, para alguns não há dúvida, o foco é agente. E por que eu, professor Marcos, estou na dúvida entre focar para agente e focar para escrivão? A resposta é simples: conteúdo. O que diferencia no conteúdo? Primeiro, no de escrivão não tem contabilidade, que eu não fui bem na Polícia Federal, até porque eu não estudei muito. No de escrivão não tem estatística. Ah, Pablo, mas você não é o cara das exatas? Eu sou bom em matemática e raciocínio lógico, que são assuntos que eu já estudei. Estatística, embora eu já tenha estudado em alguns momentos da minha vida, eu estudei estatística descritiva. E a estatística indutiva ela é bastante pesada, inclusive na prova da PF, para quem assistiu meu vídeo sabe que eu fui muito mal. De 12 questões, eu marquei 2, acertei uma, errei uma, ou seja, eu zerei em estatística. E na de agente vai ter estatística, certo? E estatística está lá nos conhecimentos específicos, que provavelmente vem mais questões. Já no de escrivão, quem está nos conhecimentos específicos é matemática e raciocínio lógico, que na prova de agente vai estar nos conhecimentos básicos. Outra coisa que vem na de agente que me atrapalha é contabilidade, que eu também não fui bem na prova da Polícia Federal, que eu não domino, estudo um pouco, não me dei muito bem com o professor, então eu tenho um caminhão de coisas para me afundar nesses assuntos, certo? E por fim, informática. Informática eu tenho um bom domínio sobre sistemas operacionais, programas de aplicativos, internet, nem redes especificamente, falo navegadores de internet, malwares e algumas coisas do tipo. Agora, quando entra programação Python, programação em R, quando entra com mais profundidade redes de computadores, quando entra bancos de dados, a coisa já é mais complicada, certo? Então, o conteúdo de agente da PCDF ele é muito mais pesado para mim, para o meu nível, para as disciplinas, para as áreas de conhecimento exigidas. Mas aí vem a pergunta: de um lado eu tenho 1.800 vagas, do outro eu tenho 300 vagas sem cadastro de reserva, certo? E eu tenho que todo o conteúdo, todo
todo o conteúdo de escrivão está dentro do conteúdo de agente. Ou seja, quem estiver focando para agente, ele também está estudando para escrivão, ainda que ele não esteja aprofundando tanto, certo? Então, essa balança, ela está difícil para mim, pois são assuntos, são pontos delicados, certo? Por um lado, se eu pegar e focar no de agente, eu também estou estudando para escrivão. Se eu estudar só para escrivão, eu estou estudando, praticamente não estou estudando para agente. Se eu focar em escrivão, eu deixo a agente de lado. Se eu focar em agente, eu estarei por tabela estudando para escrivão. Talvez não com a mesma profundidade que o cargo de escrivão possa cobrar, beleza? Então, por isso, eu fiz uma série de simulados de escrivão e de agente para, a partir dos meus resultados, saber se eu focaria ou não no de agente. E isso eu vou mostrar para vocês agora. Agora, como vocês podem ver na tela, está a planilha dos simulados que eu fiz de agente da PCDF. Essa parte em amarelo aqui, certo? São os que eu fiz na retomada. Antes do amarelo, são os que eu fiz lá no início, quando saiu o concurso para agente da PCDF, certinho? O primeiro é interessante que o último simulado que eu tinha feito lá na primeira fase, antes de adiarem as provas, foi o 20º simulado e eu fiz ele ao vivo, sem dar atenção para as questões de inglês, deixando assim questões de inglês em branco e várias outras questões. Se vocês perceberem, na verdade, aqui essa linha, primeira linha abaixo do nome das questões, é o total de acertos que eu tive no simulado. E a linha de baixo é o total de erros e mais embaixo a pontuação que eu teria tido no concurso. Vocês podem perceber que o primeiro simulado que eu fiz lá no início foi o primeiro simulado do Estratégia Concurso. Estava ali naquela euforia, né? Simulados que deram 2.000 pessoas fazendo, tanto do GRAN quanto do Estratégia, ou quase 2.000 pessoas. Então, se vocês perceberem, eu fui lá, fiz o primeiro do Estratégia, respondi a 120 questões, acertei 90, errei 30, e já no meu primeiro simulado eu fiz 50% da pontuação líquida. Já o segundo simulado que eu fiz foi o do Gran Cursos, certo? Eu novamente acertei 90, só que dessa vez eu deixei 8 em branco. Então, eu fiquei com 8 pontos a mais, totalizando 68. Depois eu fiz o segundo do Estratégia, deixando somente 3 questões em branco e acertando 92. Então, é um número interessante de acertos. Só que aí veio o segundo simulado do Gran Cursos e eu acertei 74. Então, 74 já dá aquela desmotivada, fazendo um total de 46 pontos, uma dispersão bem grande. Depois eu fiz o terceiro, o 12º e o 20º. E se eu olhar aqui a média de acertos, nessa primeira fase, sai daqui, a média de acertos foi de 86 questões. As provas do CESP, elas me desmotivaram um pouco, mas então eu voltei para fazer novos simulados. Nesses novos simulados, acidentalmente eu comecei justamente pelo 20º, que era aquele que eu tinha parado lá na primeira fase, que eu tinha feito ele ao vivo, num domingo, quando o Gran Cursos lançou, e agora eu fiz ele de maneira online, e ao invés de deixar uma questão em branco, eu respondi todas as 120, arriscando para também aprender com os meus erros. E antes, na primeira vez que eu fiz ele, eu tinha marcado 95 questões, deixado 25 em branco e errado 18, fazendo uma pontuação de 59 pontos, né? A segunda mais baixa até aquele momento. Quando eu voltei e refiz arriscando tudo, eu acertei 95, certo? E errei 25, marcando 70 pontos. Depois eu fiz no online também, lá no site questões, o 23º e o 5º. No 23º eu acertei 92 e no
quinto acertei 91, mostrando que, embora eu não estivesse estudando focado nesse concurso, eu tinha conseguido subir uma média de pelo menos 5 questões, pelo menos, porque eu vou excluir esse 95, vou olhar só para o 91 e 92, dá uma média de 91,5 contra 86, 5 questões. Isso aqui se deve ao pouco que eu estudei para o concurso da Polícia Federal, provavelmente se deve a isso, certo? Depois eu fiz o 26º simulado, ele foi ao vivo, o GRAN lançou no mesmo dia, participei do ranking e tal e tudo mais, e eu deixei algumas em branco nesse caso, porque eu estava fazendo ao vivo, no papel e tudo mais, acertei 89, errei 22 e fiz uma pontuação de 67. Eu marquei, se eu não me engano, eu tinha 8 ou 10 questões que eu poderia deixar em branco, eu arrisquei. E depois, quando eu fiz o somatório, eu teria acertado metade e errado metade. Eu acertei metade e errei metade delas, ou seja, zerou. Então, ainda que eu tivesse deixado elas em branco, a minha nota seria a mesma. Beleza? Depois eu fiz o 8º, 9º e o 10º no site de questões, marcando todas. E aí no 8º eu acertei 94 e errei 26. No 9º eu acertei 100 e errei 18. Aqui é porque lá tá faltando 2 questões, no site de questões só tem cadastradas 118, certo? E por fim eu fiz o 10º, que tem 119, tá faltando uma questão lá também, já reclamei com eles. E aí eu percebo um número de aumento ainda mais expressivo, porque se eu olhar para esses 3 últimos, a minha média de acertos foi de 97 e a minha média de pontos seria de 75 pontos, o que me faz ter a redação corrigida. É legal ainda vocês perceberem que nessa planilha que eu uso, eu tenho aqui uma parte de média, que eu uso ali aquele sistema de autoformatação, a formatação condicional. E aqui na minha formatação condicional, embora eu tenha programado ela de uma forma, ela não funciona tão bem. Esse conjunto de dados aqui, do jeito que eu quero, ele não funciona tão bem. Eu queria que todos acima de 80% eles ficassem verde, mas não é bem o que aconteceu. Eu tenho acima de 84% ficando verde. Eu tenho acima de 76% ficando amarelo e abaixo de 76% ficando vermelho. Isso por quê? Porque os meus resultados estão indo bem, certo? Relativamente bem. Desse lado aqui, onde vocês veem esse 1 e menos 1, eu estou fazendo um comparativo entre a minha média geral e a minha média na retomada. Aqui na retomada eu vejo a média apenas desses que está com o destaque amarelo. Ou seja, na minha retomada, língua portuguesa, eu estou com média 79, que é igual à média geral, só que no arredondamento ela deve estar um pouquinho mais baixa, por isso está em vermelho. Inglês, na minha retomada, média 54, e no geral, média 54, mas no arredondamento deve estar um pouco maior na retomada, certo? RID, 86%, na retomada 83% no geral. Legislação, 87% na retomada, 84% no geral. Agora vem as que eu estou mais fraco na retomada. Raciocínio lógico, 89% a 89%. Direito administrativo, 80% a 81%. Constitucional, 91% a 91%. E penal, 74% a 76%. No restante, eu estou melhor na retomada. E aqui eu gosto sempre, para ter um padrão, verificar os 3 últimos, né? Ver as médias para comparar em quais que eu estou melhor nos 3 últimos do que no anterior, para ver para qual rumo que eu estou caminhando. Aqui em cima, assim como no de escrivão, eu tenho uma série de gráficos, né, que mostram o meu desempenho, todos eles, para que eu veja como que está indo visualmente o meu desempenho.
Aqui onde eu registro as respostas, né, eu tenho uma fórmula que, se for para o ao vivo, basta eu copiar e arrastar ela para cima, ou sendo online eu só preencho os dados de quanto eu acertei, quanto eu errei, e ele calcula as questões, certinho? É assim que eu acompanho o meu desempenho, e é a partir desse desempenho, dessa nota 82, dessa nota 77 no simulado, que eu decidi que sim, que eu vou, olha para mim, celular, foca em mim, que eu vou estudar para o concurso de agente, fazendo algumas coisas por tabela de escrivão. Dessa forma, tendo mais chance. Por quê? Porque eu não estou saindo tão mal no de agente com essa nota, eu seria aprovado, e as minhas notas nos simulados tendem a refletir minhas notas na prova. Isso por quê? Porque eu faço muitos simulados, é o que nós chamamos de estudo reverso. Focando aqui em mim, dessa vez eu vou deixar a planilha que eu mostrei para vocês aqui embaixo, certo? Para vocês quiserem baixar e fazer os ajustes, vai depender um pouco do conhecimento de vocês, mas vocês vão preencher, e se tiver dúvidas nós podemos marcar uma live para a gente interagir ou ajudar vocês a preencherem essa planilha também. E lembrando, aproveitando que você ficou até aqui, se você ainda não foi inscrito no canal, clica nessa bolinha aqui ó, com o meu rosto, que você vai se inscrever no canal e você pode assistir um desses vídeos que está aparecendo aqui para ajudar mais ainda com as visualizações, para motivar eu a continuar fazendo vídeos como esse. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.